Oi pessoal, eu sou o Vitinho e hoje eu vou conversar com vocês sobre repartir. Lucas capítulo 24, dos versículos do 30 ao 31. Diz que quando Jesus estava à mesa com os discípulos, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e no domingo esses discípulos, não crendo em uma possível ressurreição, desacreditados de uma possível ressurreição de Jesus, eles decidem partir para a cidade de Emaús. Jesus já havia sido ressuscitado e então ele decide ir de encontro a esses discípulos. Quando Jesus vai ao encontro desses discípulos, o texto vai nos dizer que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que era Jesus. E talvez esse seja um dos grandes dilemas da nossa vida. Porque quem quer enxergar Jesus segundo a sua própria expectativa, talvez nunca tenha um verdadeiro encontro com o Mestre. E aí Jesus vai o caminho inteiro pregando as Escrituras acerca daquilo que havia de acontecer com o Messias. E quando Jesus ele vai indo adiante, seguindo o seu caminho, e os discípulos chegam no seu destino, os discípulos fazem um convite para esse mestre que é aparentemente para eles um mestre desconhecido. Eles dizem: "Por que você não fica conosco? Já está tarde." Então Jesus ele aceita o convite e então quando ele entra na casa dos dois discípulos, ele faz um movimento. Jesus ele toma o pão, ele dá graças e então ele reparte. E quando ele reparte o pão, o texto vai nos dizer que os olhos do entendimento desses irmãos são abertos. E Jesus desaparece da vista deles. Aplicando aos dias de hoje, penso eu que os olhos do mundo eles não vão serem abertos enquanto eles estão vendo quanto a igreja recebe da parte de Deus, mas a igreja só come. Mas os olhos do mundo eles vão serem abertos pela fé em Cristo Jesus, não na medida daquilo que a gente recebe, mas na medida de tudo aquilo que a gente reparte. E o que é mais legal desse texto é quando Jesus ele reparte o pão e os olhos dos discípulos são abertos para o entendimento, Jesus some. Por que Jesus some? Porque da ótica de Jesus é melhor dar do que receber. Então às vezes que Jesus está sobre a mesa, nem sempre ele vai comer o pão, mas todas as vezes que Jesus ele está sobre a mesa, Jesus vai tomar o pão, dar graças e repartir. Isso mostra uma identidade. Então o convite é para que nós não venhamos mais nos relacionar com as pessoas nas perspectivas daquilo que nós podemos receber delas, mas que nós possamos nos relacionar com as pessoas nas perspectivas daquilo que nós podemos oferecer em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e uma ótima semana.